Everton falava ali, ele citou grande equipe, é normal, tem que ter o respeito ao adversário, mas hoje o Vasco tem que melhorar muito para ser uma grande equipe de futebol. Grande clube nunca deixou de ser, mas grande equipe tem que melhorar muito, hein? Palmeiras entra muito favorito hoje à noite. Ou não, Mari Pereira? Ah, sim, entra bem favorito. Por mais que tenha questões ainda a serem resolvidas na temporada, já não tem mais o Endrick, que passa por algumas situações. O último jogo contra o Criciúma, aquele gol no finalzinho do Lázaro. Tem algumas questões, né, coletivamente falando do Palmeiras sobre desempenho. Mas o Vasco, assim, a sorte do Vasco é que a data... É isso aí, galera. Hoje tem Campeonato Brasileiro, tem Verdão no Campeonato Brasileiro, enfrentando o Vasco, que vem numa fase horrorosa. Então, vitória hoje é mais que obrigação, caso o Palmeiras ainda queira brigar pelo Campeonato Brasileiro. Porque se o Palmeiras não vence hoje e o Flamengo vence, aí o Botafogo já tá lá em cima. Ah, mas ano passado aí não cai duas vezes no mesmo lugar, né? Não acredito que o Botafogo, se fazer a pontuação que fez, qualquer time que fazer a pontuação que o Botafogo fez, não perde mais o título. Isso aconteceu com o próprio Palmeiras, né? No ano 2009, o Flamengo foi lá e foi campeão. Então esse raio aí, ele não fica caindo todo ano não, né, galera? Se o Palmeiras quiser brigar pelo Campeonato Brasileiro, ele tem que vencer o Vasco. Teoricamente é um jogo fácil, mas o Palmeiras não está em uma boa fase. Vamos ver aí o que a imprensa tem a falar. Porque se ele precisasse dar uma resposta imediata, esses jogadores sob uma pressão imensa. E esse momento do Pedrinho tentar retomar um pouco mais, aproveitando, né, a liminar para aí sim trabalhar da maneira como ele imagina para o Vasco, oferecer o que ele imagina para o Vasco de melhoria, mas eu estou muito curiosa para ver justamente essa parte anímica. Porque foi uma porrada assim, absurda, o 6-1, já enfrentando o Palmeiras para precisar dar essa resposta, porque perder é normal. Perder hoje para o Vasco é normal, o Palmeiras é o melhor time. Né? Poucos são os times que vencem. O problema vai ser o desempenho, o problema vai ser a maneira como os jogadores do Vasco vão enfrentar essa partida. Diga, André. E eu acho que o Vasco, assim, até pela goleada histórica do Flamengo, por tudo que aconteceu, talvez seja um jogo mais complicado para o Palmeiras abrir espaço. Que acho que vai ser um Vasco bem para fechar a casinha. 10 atrás e um recuado? Eu ainda não tenho o Payet, eu acho a tendência de um Vasco mais firme na marcação, embora eu concorde com a Mari. O Palmeiras é o favorito normal hoje, seria uma vitória e até com tranquilidade do Palmeiras, tendo em vista a diferença das equipes, ainda que o Palmeiras também sofra com seus desfalques da Copa América. E o Vasco também, além de tudo, né? O Medel vinha treinando como titular, talvez fosse jogar, e aí tem essa saída pro Boca Juniors, então também não sei o quanto que isso vai influenciar em algo que o Álvaro Pacheco possa ter pensado dentro da proposta do time, mas sinceramente eu acho que é um Vasco que deve se fechar, tendo em vista a diferença técnica entre as duas equipes e a pancada que sofreu, porque é o que você falou, Abel. Não dá para tomar outra dessa, porque ficaria muito pesado. Lembrando que antes da chegada do novo técnico, do Pacheco, já tinha levado uma de 4 do Criciúma, né? Em casa ainda. Vamos ver as prováveis escalações? E aí a gente fala um pouco mais, continuaremos a nossa resenha aqui sobre esse jogo Palmeiras e Vasco. O Álvaro Pacheco dirigiu a equipe apenas naquela goleada sofrida para o Flamengo. Foi uma atuação ridícula do Vasco. E teve, desde então, um bom tempo para treinar, né? Isso foi no domingo da outra semana, então 10, 11 dias aí para trabalhar esse time e ver o que apresenta hoje. Que pedreira, hein? Palmeiras pela frente. O Palmeiras, mas ele não pode reclamar que não trabalhou. Trabalhou, teve tempo para treinar bastante e ver o que coloca em campo. Então, tem ali a escalação no papel uma coisa, outra completamente diferente é o desempenho que o time vai ter dentro das 4 linhas logo mais. E o Palmeiras, com todas as modificações, é um time modificado, mas tem o seu padrão. A gente sabe o que esperar do Palmeiras. Então, não tem o Gustavo Gomes, entra o Naves, ok, perde muito de experiência. O Zé Rafael entrando no meio de campo não é problema nenhum, muito pelo contrário. Né? Melhor até, né? É um jogador de alto nível técnico, que foi titular durante tanto tempo, teve uma lesão e está voltando.
E o Endrick, Abel, esquece, já passou, virou a página. Faz parte do passado, tem que entender a nova realidade do Palmeiras sem ele, porque ele não volta mais, pelo menos tão cedo, né? Sim. Nunca sabe o que vai acontecer no futuro. E é trabalhar com isso, ver com acho que é a grande questão, né? O Palmeiras não fez uma grande atuação contra o Criciúma, mas ganhou fora de casa, e essa é a grande questão. O time é sempre muito regular e vai tentar encontrar ali as melhores saídas. Ainda tem, né? O Flaco Lopes, o Rony, essas possibilidades. Não tem mais o Luiz Guilherme, é outro, né? É outro que foi embora, que vinha sendo muito usado. Foi anunciado agora há pouco, inclusive, no West Ham. Eu fico imaginando o Estevão, né? Perdendo os companheiros. Os parceiros, os parças. E aí ele se vê ali, o único garoto agora entre os titulares. Vai depender muito disso, né? Muito. Do talento dele. Muito. A criatividade agora está muito dele. Não tem mais o Endrick, não tem mais o Luiz Guilherme, não voltou ainda o Dudu. Estevão, resolve aí. Você tem um ano para Acho que vai de Rony, vai de Flaco Lopes. Não, acho que vai de Flaco Lopes, mas o Rony vai ser um jogador que vai estar muito presente ali. É disputa, sabe? Disputa por posição. São jogadores que já tiveram seus momentos, o Rony por mais momentos do que o Flaco Lopes, mas o Rony pode fazer lado de campo também. O Flaco numa bola aérea é importante, num jogo bem fechado, né? Pode ser uma possibilidade. E o Rony é bom na bola aérea também. Também. Mas não vive sua melhor fase, né? Especialmente na bicicleta. Você sabe que eu estava vendo aqui? Bola aérea com os pés. Estamos chegando na 8ª rodada e o Palmeiras não venceu como mandante neste brasileiro. Eu estava dando uma olhada para relembrar. Ele perdeu do Internacional, ele empatou com o Flamengo e ele perdeu do Atlético Paranaense. Mas 2 desses 3 jogos foram em Barueri. É isso. Hoje é no Allianz Parque de novo. De qualquer maneira, 8ª rodada e o Verdão, campeão brasileiro, ainda não ganhou como mandante. Que coisa, né? Porque de fato jogou um jogo só na sua casa. Casa do Palmeiras. E foi o jogo contra o Flamengo, um jogo muito ruim. 2 equipes, a gente na época que eu falei muito, 2 equipes, uma com medo da outra, ninguém queria entrou para não perder. De fato. E também não perdeu. Vamos ver o jogo de hoje, né? O Palmeiras precisa muito de ter essa regularidade jogando diante da sua torcida, né? Jogando na sua casa, onde se sente à vontade, onde se sente bem. E o jogo de hoje é para ganhar essa confiança, reconquistar essa confiança. Mas entendo que não é um jogo definitivo que a gente vê um novo Palmeiras. Esse novo Palmeiras, o Palmeiras pós-Endrick, vai esperar chegar o Dudu, vai esperar chegar ali na frente o Felipe Anderson, em breve, quem sabe o Riai chegando aí para fazer aquele lado, como é que ele vai se encaixar nesse sistema do Palmeiras. Então, é uma coisa que vai acontecer com o tempo. O Riai é um jovem lateral. Eu ia te perguntar se você conhece bem. Já viu alguns jogos do Riai ou não? Vi alguns jogos do Riai. O que você acha? Mas ele, quase todos os jogos, né? Porque o São Lourenço gosta de jogar com 3 zagueiros, ele na verdade, ele é mais um ala do que exatamente um lateral, né? Um novo Mike, talvez? O Mike tem jogado mais avançado, né? Nesse time do Palmeiras. Não é exatamente o que o Marcos Rocha vinha fazendo, né? Marcos Rocha vem jogando como um terceiro zagueiro pela direita. O Riai é um lateral, é um ala. Aliás, o São Lourenço está desmanchando, né? Adversário do Galo nas 8ª de final. Bom pro Galo, né? Que o outro ala também, o Braida, está saindo. O Bareiro, centroavante, ao que parece, vai para o River Plate. É um time que está desmontando a sua estrutura. Não sei como é que vai se remontar daqui. Solte a voz e fale. Galo nas quartas de final. É grande favorito, né? Já era antes e agora. A gente viu o São Lourenço, sob o comando do Romagnoli, melhorar muito no segundo turno da fase de grupos da Libertadores. Tanto que conseguiu passar sem perder pelo Allianz Parque, que é muito difícil em Libertadores. Mas é isso, é um Palmeiras que a gente vai ver se reconstruído, mas a partir de uma base. O que o Vasco não tem. O Vasco a gente está... O que vai ser? O que será? O que ganha e o que perde sem Payet? Que eu vi o pessoal reclamando do Payet, não marca, é um a menos para recompor, para marcar, tarará, mas também é um a menos para criar a jogada quando ele não está, né? Porque a criatividade dele é muito boa, ele sabe jogar, mas não marca.
E até por isso que eu reforço aquilo que eu falei antes. Acho que vai ser um Vasco de muita marcação, porque sentiu muito. Acho que faltou pegada um pouco no meio de campo do Vasco na goleada histórica para o Flamengo. Largou. Então vai ter um pouco mais isso, mas a criatividade você vai depender muito de lance fortuito, situação de bola parada, avanço com o Piton, que tem um bom cruzamento, e vai ficar nesse tipo de situação. E Bola até aérea pro Verratti. pro Verratti. O Vasco usou muito esse modo para escapar do rebaixamento ano passado, e para esse jogo especificamente, eu não duvido. E lembrando que o Álvaro Pacheco é um cara que gosta muito de ser vertical. Então, os times dele, de levar a bola mais rapidamente para o ataque. Com a ausência do Payet, talvez seja muita ligação direta, buscando o Verratti, fazer pivô, esse tipo de jogada. Também se aproximar ali do Verratti, que é um cara que ele faz muito bem jogadas de aproximação, talvez seja esse caminho. Mas até do que o Eugênio está falando do Palmeiras, que já tem uma estrutura, até por isso que eu espero uma atuação mais consistente do Palmeiras, apesar de tantos desfalques. Que a gente falou de mandante, mas de uma forma geral. Acho que o Palmeiras, o mérito dele é que ele sempre vence, ou quase sempre vence, mesmo jogando mal. Ou dificilmente perde. Dificilmente perde, mas está faltando mais desempenho, eu acho. Assim, você está falando de vários, adversários difíceis, mas o Palmeiras não foi bem contra o Atlético Paranaense. Foi um jogo até equilibrado, mas assim, desequilíbrio na transição defensiva. Contra o Criciúma, ganhou, mas não foi bem. Então, a gente está falando de um Palmeiras que foi líder com todo o mérito. Contra o Del Valle, se não me engano, o jogo de ida, ele foi muito mal no primeiro tempo contra o Liverpool, e virou historicamente no segundo tempo, né? Exato. E contra o Liverpool a mesma coisa, o primeiro tempo que começa mal no Allianz Parque e depois consegue a vitória. Então, eu estou sentindo falta da consistência do Palmeiras. Como eu falei, os caras são impressionantes. Mesmo jogando mal ou não tão bem, o resultado quase sempre vem. Mas acho que pode entregar mais desempenho. A gente tem uma tela com confrontos do Abel Ferreira contra técnicos portugueses, como vai ser hoje, diante do Vasco. É Álvaro o primeiro nome, né? Álvaro Pacheco. É isso aí. O da boina. É o homem da boina. Conhece os compatriotas? Abel Ferreira pelo Palmeiras contra técnicos portugueses vindo enfrentado o Jesualdo, sim. Eu ia falar o ex-técnico do Cuiabá, é o técnico do Corinthians, o Antônio Oliveira. Paulo Souza, me diz aqui o Leão. Também. Já tem aí uns 8 ou 9, já é por aí. Agora, nesse confronto de hoje, tá, e os dois portugueses estão na tela. O homem da boina está ali com o bonezinho do Vasco. A superioridade, em termos de qualidade técnica, de entrosamento, tempo de trabalho, é muito grande. É uma tarefa duríssima para o Álvaro Pacheco conseguir reabilitar o Vasco, né? Retomar a confiança desse time, desses jogadores, depois da pancada que levou, pegando logo o Palmeiras pela frente, não é? É pesado, né? Assim, ele deu muito azar. Muito azar. Chegar assim, e pegar... Ele pegou o combo mais difícil hoje do futebol brasileiro, nos 2 primeiros jogos. Para começar, né? Para começar, Flamengo e Palmeiras. E ainda assim, o Flamengo clássico, então acaba a questão do mando diminuindo um pouco. Sim. E o Palmeiras fora de casa. Então, assim, pior sequência possível para ele começar. O que tem que fazer o Pacheco, hein, Mari? Para parar o Verdão? Pergunta para ela, eu respondo. Milagre. É? Muita coisa. Ele respondeu milagre, eu falo muita coisa. Só um milagre pro Vasco? O Dodô da Colina, já, coitado, já tá triste e vai ficar desesperado. Só um milagre para salvar o Vasco hoje? Vai ser difícil trocar uns passos. Palmeiras no Allianz, pô. Um time que vem de 6-1 pro Flamengo. Precisa reverter 100% o time do Vasco. Mas você lembrou, ele teve 10, 11 dias para trabalhar. O que será que ele trabalhou? Pois é, e o Abel também teve, né? Mesmo tempo para trabalhar. Nada alivia. Uma situação Tem gente que acha, né, Mari, que às vezes é melhor não ter esse tempo para treinar, é melhor jogar. Mas no caso do Vasco, jogar na sequência de um 6-1, acho que o melhor foi... Gente, me deixa aqui quietinho, só um pouquinho. Passou 10 dias de ressaca. Mas o bom... Deita, se cobre com cobertura ali, fica pelo menos 2 dias sem ver ninguém. O Vasco teve essa possibilidade. E também é um técnico que acabou de chegar, então, para ele conhecer os jogadores. Por isso que, sinceramente, mesmo que o Vasco perca, acho que o mais importante hoje é o Álvaro Pacheco conseguir mostrar alguma coisa. Assim, acho que a gente já falou, seria o normal, não dá para pensar, o cara começou com 2 derrotas, mas
olha que derrotas. Mas eu- Tudo bem, é decepcionante o 6-1, da forma como foi, é bem questionável. Até a gente não sabe o que esperar dele, né? Pois Ainda, é, assim, não- a mas gente de nem repente tem o Vasco conhecimento. mostrar algumas questões de jogo, de um time mais consistente com ele, ainda que não vença, acho que já poderia Eu vou ser te algo. falar uma coisa. Você falou é perfeito. Mas sabe aquela sensação de já ouvir isso? E não é sensação, é certeza. O torcedor do Vasco, Ah, tenho né? certeza, ele está cansado disso. Ah, sim, é. Não, Não, se eu- perder tudo bem, mas o importante é melhorar o desempenho. Não, Isso lógico, é. Já tem, não estou te... Não, é Eu fácil. concordo com você, eu falaria a mesma coisa que você falou. Mas o torcedor do Vasco, ele está cansado disso. Não, é. Ele já ouviu isso quantas vezes? Não, se perder, tudo bem. O importante é o desempenho melhorar. O torcedor do Vasco não aguenta mais isso. Eu tô Concorda? falando, eu tô Que é falando aqui. ponto. Eu tô falando ponto. aqui sentado, olhando de uma forma mais envolvimento racional. sentimental. Mas se eu fosse torcedor, eu tava me xingando agora. É isso, tem que pontuar, né, Abel? O torcedor do Vasco nem Pontuar. assistiu o debate. Mas... Pontuar, exatamente. O fã de esportes vai pontuar agora. Bom, galera, é isso aí. A tendência é de ser um jogo fácil, mas a gente sabe que no Campeonato Brasileiro não existe jogo fácil, né? Antes do jogo, você olha assim, teoricamente, isso aqui é Palmeiras 3-0, 4-0, sei lá. Mas não é bem assim, né? O Vasco tomou uma sonora. Dificilmente a gente vai ver um time tomar 2 sonoras seguidas, né? É bem difícil mesmo. Eu acredito que não vai ser jogo fácil. Posso estar enganado, pode ser que o Palmeiras comece já rebentando tudo. Vai ser jogo difícil na minha visão. O Vasco quer se manter vivo aí no Campeonato Brasileiro e precisa somar pontos. Vai trancar a casinha e jogar a chave fora, né? Os caras vão tentar trancar a casinha, jogar a chave fora e mandar a bola em um jogador. E como dizia, né? Diz ainda, não sei, o Renato Gaúcho, é mais fácil desconstruir do que construir. É mais fácil você retrancar do que você enfiar a bola numa retranca, né? Porque é uma bolinha e tem um monte de pé ali tentando tirar ela. E o Palmeiras precisa somar pontos. No Campeonato Brasileiro, o Palmeiras vem muito mal das pernas aí, né? São 5 gols feitos em 7 partidas. Mas só tomou 4, mas só fez 5. Né? Tem uma das melhores defesas, mas só fez 5. Então, defensivamente, o Palmeiras continua ok. Só o ataque que tá deixando a desejar e acabou de perder o Endrick, né? Perdeu o Endrick, o moleque que vem fazendo gols aí, jogando pela seleção brasileira. Vamos ver como que vai ser isso aí. Se vai dar tudo certo aí, esse jogo do Verdão, né? Ontem eu não assisti o jogo da seleção, deixa eu ver aqui, o Endrick não entrou, né? Ou entrou? O Endrick entrou ali nos 65 minutos. Quem sabe se ele tivesse sido titular, o Brasil tinha feito um jogo melhor. Eu tô olhando aqui, o Brasil teve 24 chutes no gol, 12 no alvo, contra 6 no alvo dos Estados Unidos. Eu vivi para ver o Brasil não ganhar dos Estados Unidos. Eu vivi para ver isso, né? A seleção brasileira não venceu os Estados Unidos. Gente, Estados Unidos era um freguês tão grande da seleção brasileira. E hoje a gente vê aí essa porcaria de seleção, né? Não ganhar dos Estados Unidos. E a Argentina tá, voando. A Argentina vai ser campeão da América de novo.